E aí pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a questão da PUC. Bom, na questão da PUC ele fala o seguinte, ó, eu tenho o êmbolo de um cilindro que vai variar a altura em 5 centímetros, ok? Em uma expansão isobárica sob pressão atmosférica. Pressão atmosférica é 1 vezes 10 a quinta newton metro quadrado. E ele também informou que a área da base desse cilindro é 10 centímetros quadrados. Ele pergunta qual é o comportamento da temperatura, ela aumenta ou diminui, e qual é o trabalho realizado sobre a atmosfera, que eu vou chamar de trabalho sobre o sistema. Tá bom? Bom, então lembrando, uma expansão isobárica é um aumento de volume com pressão constante. Ou seja, o volume final é maior do que o inicial e as pressões são iguais. Quando a pressão é constante, eu posso usar a fórmula, lembra? Legal. E quando há um aumento de volume, o trabalho é realizado pelo gás. Ou seja, o trabalho vai ser positivo. Tudo bem? Aí você diz, professor, se eu sei calcular o trabalho de um gás, como é que eu vou achar o trabalho sobre a atmosfera? É porque aqui a gente tem um sistema como se fosse um sistema de balança. Todo o trabalho que o gás realiza é realizado sobre tudo que é externo, que eu vou chamar de sistema, que é a atmosfera. E todo o trabalho que a atmosfera realiza, normalmente nos nossos exercícios, ela vai realizar sobre o gás, porque é uma ótica focada no gás. Tudo bem? Então o trabalho que o gás vai realizar sobre o sistema. Aí você diz, professor, se o trabalho do gás é realizado sobre o sistema, por que está igual em módulo? Porque a gente tem uma regra muito importante no trabalho. Quem realiza trabalho tem trabalho positivo. Quem sofre o trabalho tem trabalho negativo. Então o gás vai realizar um trabalho positivo sobre o sistema, que ao sofrer o trabalho vai ter um trabalho negativo, por causa do volume que vai ser reduzido. Tudo bem? Então, no fim das contas, eu tenho que calcular o trabalho de um gás e saber que em módulo ele é igual ao trabalho do sistema, da atmosfera, só que o trabalho do gás vai ser positivo e o trabalho na atmosfera, no sistema, vai ser negativo. Entendi isso? Eu vou calcular o trabalho de um gás. O trabalho de um gás é pressão vezes ΔV. A pressão é constante, 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, e a variação do volume não foi dada, não diretamente. Ele só falou da variação da altura de um êmbolo, de um cilindro, tá bom? Então, como é que eu vou calcular a variação do volume? Eu vou encontrar a variação do volume através dessa informação. Por quê? Porque quando o êmbolo de um cilindro muda de altura, o volume que o gás está ocupando dentro do cilindro também está mudando, tá bom? Então o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Quando eu aumento a altura, o gás aumenta o volume que ele está ocupando dentro do cilindro. Então, como a área da base é fixa, a variação do volume vai ser provocada pela variação da altura. Tudo bem? Então a variação do volume é a área da base, 10 centímetros quadrados. Professor, por que 10 a menos 4? Porque eu saí de centímetros quadrados para metros quadrados. Tá bom? 10 vezes 10 a menos 4 vezes 5 vezes 10 a menos 2. Ué, professor, eram 5 centímetros. Sim, mas eu tenho que usar no sistema internacional. Então, de centímetros para metros, eu vou dividir por 100, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2. Tudo bem? Então, a variação do volume é 10 vezes 10 a menos 4, que multiplica 5 vezes 10 a menos 2. Todo mundo agora no sistema internacional de medidas, ok? A variação do volume é 10 a menos 3, que multiplica 5 vezes 10 a menos 2. Ok? Então, o que eu vou fazer? Quando eu multiplicar esses três caras, eu vou manter os 5 e vou somar os expoentes. Então, a variação do volume é 5 vezes 10 a menos 5. Tá bom? Somei os expoentes aqui. Então, a variação do volume é 5 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Sistema internacional. Legal. Então, se eu uso o sistema internacional no volume e uso o sistema internacional na pressão, então a resposta também vai ser sistema internacional, que é joules. Legal? Então, o trabalho vai ser a pressão, 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, vezes a variação do volume, 5 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Tudo bem? Isso aqui vai dar quanto? 10 a quinta vezes 10 a menos 5 vai dar 10 elevado a 0, que dá 1. Ou seja, o trabalho realizado pelo gás é 5 joules. Ok? Logo, o trabalho sofrido pela atmosfera pelo sistema é menos 5 joules. Acabou a questão? Não, não acabou. E a temperatura, professor? Para a gente observar o comportamento da temperatura, a gente pode usar a equação do Clapeyron completa. Tá legal? Como é que vai ficar a equação do Clapeyron completa? Bom, PV é igual a nRT.
O que eu vou fazer? Eu vou tirar quem não está influenciando porque é constante. Bom, se é isobárica, a pressão não está mudando nada, não está influenciando a temperatura, nesse caso. Não mudei o número de mols, o N não está influenciando nessa situação. E a constante universal do gás também não está mudando nada. Então quer dizer que neste caso, o volume vai depender da temperatura, tá certo? Ou a temperatura vai depender do volume, tanto faz. Se o volume aumentou, então a temperatura também vai aumentar, ok? Então a temperatura aumenta e o trabalho sobre o sistema é menos 5 joules. Letra A de Ambrosia. Valeu, abraço!